nome é Dandara, eu sou educadora física, eu exerço a profissão há 5 anos e sou de Santo André. Desde pequena, minha mãe ela sempre me colocou em atividades físicas. Então ela me colocou na capoeira, me colocou na natação, me colocou no handebol, me colocou no basquete. E assim, eu sempre gostei, mas nada relacionado a eu vou ser educadora física. Só que quando eu tinha mais ou menos 11 anos, ela me colocou na ginástica artística. Aí foi um esporte que eu me identifiquei muito, assim, eu simplesmente não foi só, eu gosto, eu simplesmente fiquei louca por esse esporte, é uma coisa assim, fora do normal. E aí eu comecei a me identificar muito com os meus professores, né? Eu comecei num EMEI perto de casa, e aí eu fiquei insistindo para minha mãe me colocar na ginástica lá no SESI, né? Que era o point da época. Lá no SESI eu conheci a minha professora, a Patrícia, que me identifiquei muito com o trabalho dela, e o Sandro, que era o meu técnico também. E aí eu comecei a admirar o trabalho deles, o carinho que eles tinham pela modalidade, a rotina deles me interessou muito. E com 13 anos eu resolvi que eu ia fazer educação física para ser professora de ginástica artística. O que ainda me encanta mais na nossa área é porque a gente tem diversas funções, né? Tanto quando você entra na faculdade, você está naquele seu mundinho, eu pelo menos só no mundo do esporte que eu trabalhava, que eu treinava, você expande possibilidades. Tem desde o educador físico atuando na empresa, quando ele atuando nas áreas esportivas e nas escolas, porque você pode trabalhar ginástica laboral, você pode trabalhar na área escolar, mas dando aulas de educação física, você pode trabalhar no esporte como técnico, ou no esporte nas equipes de base, escolinha, você pode trabalhar em reabilitação de idosos, reabilitação em crianças com necessidades especiais. Então tem muita área, tem vários campos para trabalhar na educação física. Minha área em específico, eu sou professora de ginástica artística, sou especialista da modalidade de ginástica artística, sou árbitra também da modalidade e atualmente estou trabalhando com CrossFit, que é uma área do fitness. No clube a gente exige um pouco mais, então a gente trabalha todos os elementos. No clube nós temos os 4 aparelhos e na escola a gente visa os jogos escolares, que são todas as crianças que têm interesse em fazer ginástica artística, e aí a gente pega uma rotina diária com base nos elementos, nos exercícios que vai pedir nos jogos escolares. Como eu trabalho com a ginástica artística feminina, eu dou o solo, que são os exercícios que a gente faz no chão, né, estrela, rolamentos, até os saltos mortais, trave de equilíbrio, que é um aparelho onde a ginasta tem 10 centímetros de largura, ela tem que se equilibrar, trabalha bastante equilíbrio. É o salto sobre a mesa, que é onde ela vem correndo e executa o salto, e as barras paralelas e simétricas, que é aquela barra que ela pendura, falar de uma forma bem leiga para todo mundo entender, e faz os exercícios, os giros. Para trabalhar com educação física, tem a faculdade, né, de educação física, e aí a pessoa vai se especializando. Eu, por exemplo, sou pós-graduada em treinamento desportivo, aí você vai fazendo um segmento de cursos na área que você tem interesse em trabalhar. Quando você faz a faculdade, isso é óbvio, você vai saber se você serve para ser professor ou não. Porque acontece às vezes, acontece realmente, vários amigos aconteceu de, eu sou atleta da modalidade, então eu quero dar aula, né? Eu fazia futebol, então eu quero dar aula de futebol. Quando você começa na faculdade, você vê, não é isso que eu quero. Eu acredito que a maioria chega no primeiro semestre ou até no primeiro ano, no máximo, já vê que não é isso que quer fazer. Porque já no primeiro ano você começa a ter estágios não remunerados, né? Onde você começa a ter trabalhos que você tem que imaginar que você está dando aula para tal turma. E aí você percebe que o dia a dia do professor não é só aquela coisa bonita de que você vê em competições. Por exemplo, falar da minha modalidade. Não é só aquela coisa linda que você vê na competição, de a aluna dela tá lá, ganhou a medalha e tá todo mundo aplaudindo e você tá abraçando o aluno. Tem que enfrentar várias coisas, desde as dificuldades que o aluno tem, você tem que ter muita paciência, porque às vezes o aluno ele pode ser um talento, mas tem a família, tem o psicológico que envolve tudo isso. Então eu acredito que a pessoa ela vai se adaptando aos poucos. Então, 4 anos de faculdade você está apto a fazer teoricamente, mas eu acredito que a prática, o dia a dia, você vai ganhando mais experiência. Você tem que especializar, porque hoje em dia, por exemplo, a internet,
você tem acesso a tudo. Por exemplo, eu que dou aulas para adultos, o adulto hoje em dia ele tem acesso na internet, para que serve esse exercício. O adolescente, ele sabe, e se eu alongar dessa forma vai ser melhor para fazer. Tem aluno que chega aqui com os exercícios interessantes, tem aluno que chega com os exercícios absurdos, antigos, de fazer determinado exercício. Então, assim, tem aluno que não conhece seus limites. O ideal do professor estar lá, além da gente saber educativos corretos para a criança chegar no seu processo, ela vai chegando aos poucos a fazer o exercício que ela deseja. A gente tem todo um treinamento de pronto-socorrismo, a gente tem um treinamento de psicologia, a gente tem duas matérias de psicologia na faculdade, onde somos orientados a conversar com o aluno, a explicar para ele que as coisas não funcionam dessa forma. Então, assim, é muito fácil você pegar uma aula de Zumba na internet e você começar a fazer a aula, é prático. Só que é muito mais eficaz você ter um profissional que te oriente, porque além de ele corrigir, às vezes você olha uma pessoa na internet fazendo o exercício, você acha que você está fazendo certo e você vai ver que não está certo. Se alguém te filmar, você vai ver que você não está reproduzindo aquilo. Então precisa do professor para te mostrar, tem que corrigir o seu braço, você tem que alongar mais dessa forma, que vai te ajudar nisso, naquilo. Por isso que eu digo que é importante se especializar, se atualizar sempre, para a gente superar essas informações. Bom, não tem uma característica assim, X, você tem que ser assim, igual todo mundo acha que, você quer ser um educador físico, obrigatoriamente você tem que ter um corpo sarado, você tem que ser o top, não. Eu acredito que o principal é você se identificar pelo que você faz, você gostar. Eu também acredito muito que se você é um profissional de educação física, não necessariamente você precisa ser um atleta, isso é uma opinião pessoal. Você não precisa ser um atleta, você não precisa ser um super corredor ou um super ginasta. Mas eu acredito que você também tem que fazer o que você acredita. Então, se eu acredito que é importante, pelo menos, eu fazer 30 minutos de atividade física todos os dias para melhorar, porque não é só, a gente não pensa em estética, né? Vamos pensar na questão aqui da saúde, que é o que vale mais para o ser humano. Então, se eu acredito nisso, se eu prego isso para as pessoas, eu também tenho que fazer isso por mim, tanto pela minha saúde, tanto para orientar meus alunos. Então, eu acredito que a pessoa que faz educação física, ela tem que gostar de atividade física. Porque o tempo todo você vai estar lendo sobre isso, você vai estar fazendo isso, você vai estar lidando com pessoas que vai te mandar mensagem de madrugada, se você for um personal, acontece muito. Uma pessoa que está focada, com um interesse. Então, se você não gostar, você não vai querer fazer. Por exemplo, alô, oi professora, ontem eu corri 1 quilômetro. Pra que correr? Por que não ficou na cama dormindo? Então, o profissional de educação física, ele tem que ter realmente esse interesse pelo que ele está fazendo. Eu falei de madrugada até meio que brincando, mas acontece, por exemplo, profissionais às vezes vão viajar, né, por exemplo, no final de semana, e você quer um treino para fazer. Então, você dá uma perguntada no WhatsApp, hoje está bem fácil, para o seu técnico, seu treinador. E aí, pode me passar um treino para fazer? Eu tô aqui na praia. É lógico que se eu não vejo problema se estiver disponível em dar uma assessoria para a pessoa de uma atividade física que ela possa fazer, mas acontece. Na educação física, o que faz um profissional ser um destaque, eu acredito que seja o empenho, né, e a dedicação pelo que você tem no seu trabalho, dependendo com que você trabalha. Por exemplo, na ginástica, a todo momento, a ginástica artística, uma pessoa para trabalhar com a comunidade, ela tem que ser realmente... eu vou falar em treinamento, por exemplo, que é uma área que eu gosto muito. Para você trabalhar com treinamento de ginástica, além de você ter que ser dedicado, porque normalmente finais de semana, você está lá trabalhando se for necessário, você tem que ser uma pessoa muito crítica, tem que ser um profissional rigoroso, tem que ser um profissional que ele tenha mesmo noção da modalidade, para ele poder exigir dos alunos determinada quantidade de exercícios. Então, para você ser bem sucedido nessa área, eu costumo dizer que o espelho do técnico é a equipe, né? Se você tem uma equipe toda bem trabalhada, por mais que ela faça poucos exercícios, mas são exercícios que na ginástica tem muita perfeição, são exercícios caprichados, bem alinhados, você nota que o técnico é bom.
tratando diretamente da minha área, que eu sou especializada e tudo mais, eu acredito que seja a persistência, o quanto você se dedica a estudar sobre a modalidade, que te faça bem sucedido. Na verdade, a grande inspiração de tudo que me incentivou e falou que eu tinha realmente fazer o que eu gosto foi a minha mãe, que sempre me ensinou a lutar, entendeu? Até o último momento, se você gosta disso, você vai até o final. E se for falar em inspiração profissional, são os meus professores da ginástica artística, que são grandes inspirações. Foi onde eu comecei a me enxergar ali. Eu daria um conselho para sempre acreditar nos sonhos, porque quando eu iniciei, às vezes, quando eu iniciei na educação física na faculdade, eu só arrumava trabalho que não era da área de ginástica artística, né? E demorou um pouco realmente para eu entrar na área, trabalhar com a ginástica, mesmo que fosse iniciação. Então, se eu conhecesse a Dandara que estava estagiando lá em outra área, eu diria para ela não desistir, assim como eu não desisti, né? Que apesar da dificuldade, uma hora eu ia entrar na modalidade que eu sempre quis. Bom, eu acredito, a gente vai ter a Olimpíada aqui no Brasil, eu acredito que vai divulgar muito o esporte. Eu acredito e espero, né, que a nossa área esteja mais reconhecida, que haja mais projetos, né, e clubes abrindo portas, não somente para o futebol, abrindo portas para outras modalidades, principalmente, né, ginástica artística. Bom, média salarial de estagiário, a média padrão chega no máximo a R$700. E de um profissional que trabalha normalmente escolas particulares pagam melhores, academia, dependendo da academia, para você conseguir um salário melhor, você tem que investir no personal ou em alguma especialização. Eu acredito trabalhar no meio período em torno de R$1.000, R$1.500, meio período. Quem quiser saber um pouco mais de ginástica artística, né, pode pegar os livros de Nestor Soares Públio, que ele fala desde a origem da ginástica. E um livro que me inspira, uma pessoa também que é inspiradora, que é o técnico Bernardinho. Um livro que eu gostei bastante de ler foi Transformando Suor em Ouro. Muito bom. A nossa área, infelizmente, não é uma área que você vai ter o melhor salário, mas se você trabalhar muito, se você for diferenciado, você consegue um salário melhor, com certeza. E para a pessoa que está começando, eu sou suspeita de falar, eu sou muito feliz com a minha profissão. Eu realmente também tive alguns momentos em que eu desistiria da área, graças a Deus já passei essa fase, mas passei por uma fase que estava achando que eu não ia conseguir chegar onde eu queria. Ainda, lógico, eu tenho bastante coisa para alcançar, mas para quem está começando, eu digo sejam bem-vindos. Com certeza a educação física ela agrega coisas não somente para as pessoas que você ajuda, mas para você também. Eu, na educação física, foi onde eu consegui os melhores alunos, os melhores amigos e a melhor profissão. Eu sou muito feliz com o que eu faço e não me imagino